A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, para vocês que não nos conhecem, eu sou o Paulo. Eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui de novo para falar diretamente com você sobre uma coisa muito especial, a segunda parte do nosso vídeo. O processo diante da promessa. Né? Por quê? Porque Exatamente. a gente ficou de fazer a parte 2 desse vídeo, porque tinha que ficar bem comprido. E a gente tem muita coisa ainda para falar para vocês. Por isso que nós vamos entrar no mesmo texto a qual a gente estava lendo, né? Também no mesmo dia. No mesmo dia, é o mesmo texto, gente. Então, gente, nosso texto de referência fica em Êxodo, no capítulo 1, do versículo 11 e 12, como nós lemos no vídeo anterior. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Né, pessoal? Estamos aqui de novo para falar disso. Nós estávamos falando sobre Abraão, sobre a promessa que Abraão teve, sobre a promessa até chegar em Jacó. E nós vamos trazer um pouquinho disso para vocês. Nós falamos bastante naquele vídeo, mas hoje nós teremos um complemento, né? É verdade. Daquilo que a gente falou. Quando Abraão recebe essa promessa, ainda sendo Abraão, lá na terra de Ur, como foi falado, né? Uhum. Ele recebe uma ordem de Deus. A ordenança de Deus era que ele saísse, né? Para a terra a qual Deus havia prometido. Sim. Ou seja, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu sem um parecer, vamos dizer assim, só por uma palavra. É verdade. Por uma palavra vinda diretamente de Deus, porque ele nunca nem tinha ouvido a Deus. E a primeira coisa que Deus falou a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Entendeu? Então a gente entende que esse processo inicial não seria fácil na vida de Abraão, porque ele teria que sair do meio da parentela dele para ir para um lugar que ele nem mesmo conhecia. Aí vamos lá. Para nós entendermos o lugar onde nós queremos chegar, onde nós vamos chegar aí, nós vamos passar agora por Abraão. Vai vir Isaac, né? A promessa que Deus faz para Abraão, que ele iria gerar, ele e Sara iria gerar um filho chamado Isaac. Foi exatamente isso. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, foi uma ordenança de Deus para Abraão. Abraão, quando recebe essa ordenança, ele não questiona. Ele fala assim, mas como? Para onde eu vou? Ele não questiona, ele apenas obedece aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Imagine nós, nunca ouvimos uma voz de Deus na vida. Não conhecemos Deus, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Aí, Abraão, quando ele olha para aquela estátua e não vê nenhuma valia para aquilo, ele começa a questionar os seus próprios pensamentos. Ele chega em um local e Deus fala com Abraão aí, porque Deus achou graça em Abraão, por isso falou com ele. Né? É verdade, e assim, é muito interessante porque Abraão, ele creu, e isso foi imputado por justiça, né? Então, a gente tem que entender isso. O processo, ele não é algo fácil, como eu tinha falado. Ele realmente vai doer, ele vai custar, você vai ter que negar algumas coisas, você vai ter que fazer algumas coisas, porque tudo isso faz parte do processo. E para Abraão não foi diferente, porque ele teve que esperar por esse tempo. E tem muita gente que pensa que esperar é não fazer nada. Mas o que nós queremos trazer para cada um de vocês é o processo da promessa de Abraão até chegar no cumprimento. Porque não foi fácil, né? Passou por muitas coisas. Vamos lá. Abraão gera Isaac. Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó gera as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Mas havia uma promessa feita para Jacó. Não é isso? A qual Deus muda o nome de Jacó. Ele passa a ser Israel. Então, assim, né, Deus gente, Deus já tem tudo planejado. É porque a gente pensa assim, não, porque Deus ele ainda vai fazer. Não, Deus já tem tudo pronto. É porque Deus tem um tempo específico para cada coisa. Jacó gera as 12 tribos, a qual também vem José daí. José, ele é jogado no calabouço pelos seus irmãos. Foi. Né? Ele é jogado e lá ele
ele é vendido também como escravo para o Egito. Ele chegando no Egito, ele vai servir, né? Ele vai trabalhar. Aí, pelo seu destaque, ele começa a trabalhar para Potifar. Durante o tempo, ele trabalhando para Potifar, fazendo o que ele sabia fazer. O inimigo tenta, né? O inimigo vai atentar, mas Vai tudo isso atentar. era plano de Deus para que Porque acontecessem as promessas na vida de José ali. a gente tem que ter em mente assim, de que nós temos um propósito diante de Deus e que a gente tem que entender que nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Exatamente. É a primeira coisa que nós temos que ter na mente. Porque se a gente coloca isso na nossa mente, a gente suporta qualquer tipo de coisa que nós estamos passando, por mais doloroso que seja. E Exatamente. Quando o povo, né, a família de José desce para o Egito, porque José estava lá, surge um novo governador, depois de José, que não soube da história de José, que não soube quem era José, e simplesmente viu o povo de Israel crescendo, né? Porque era uma promessa que Deus tinha feito para Abraão. Exatamente. Tinha falado assim, a sua semente será peregrina em terra estranha, serão afligidos 400 anos. Só que tem um problema, nesse tempo, Isaac ainda não tinha nascido. Não tinha nascido. Exatamente. Então eles tiveram que esperar por isso. E a gente trouxe aqui o significado da palavra esperar, gente. Para que vocês possam acalmar o coração de vocês. Porque, gente, esperar em Deus, aquilo que Deus tem pra você, coisa, né? é a melhor coisa. E não é você ficar sem fazer nada, tá? Eu vou explicar o porquê. O significado da palavra esperar é ter esperança em, contar com. O segundo significado é não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Então, o processo da nossa vida, nós não podemos desistir, porque nós temos que ter esperança. Sim, é aquilo que eu estava falando no vídeo passado, nesse primeiro vídeo do processo, né? Que é necessário nós esperarmos o processo para recebermos aquilo que fora prometido. Né? Se houve uma promessa, é certamente que essa promessa vai se cumprir, porque é promessa. Né? A Bíblia mesmo diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria? Exatamente. E agora vamos chegar agora a José. José, ele é servo, né? A mulher de Potifar inventa calúnia contra José, mas ali já é uma estratégia de Deus para que José fosse até aquela prisão e encontrasse aqueles dois homens, a qual ele revelara os sonhos de cada um deles. É verdade. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, gente. Se vocês não têm noção do que tá acontecendo na vida de vocês, se vocês não entendem o porquê vocês estão passando por essa situação, mas vocês percebem que tem um dedo de Deus ali, é porque faz parte do processo na de vida. Deus, verdade. Não tem, gente. Não tem como fugir do processo. Com tudo isso, Deus ele acrescentou muitas coisas na vida de José também. Foi. José, ele passando pelo processo, ele sofreu, ele padeceu, mas ele foi destaque também onde ele estava. Nossa, é verdade, meu amor. José foi uma referência. José, ele era um referencial. José, ele foi um homem a qual serviu de muito exemplo na vida de muita gente, né? Ele sendo peregrino naquela terra estranha, né, a qual Deus ele havia dito para Abraão que a geração dele seria peregrino em terra estranha. E José, ele cresceu naquele lugar, no sentido da mentalidade, da espiritualidade. Então, assim, a gente entende que José, ele foi tirado do meio dos seus irmãos com um propósito de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com José para que ele pudesse amadurecer para aquilo que Deus tinha para ele. Exatamente. Né? E aí a gente chega na história do povo de Israel. Exatamente. Né? Que eles tinham a promessa da terra prometida, só que aquilo não foi da noite pro dia. Surgiu um faraó, e esse faraó viu que esse povo estava se multiplicando. Exatamente. Aí ele não Mas gostou. para chegar até aí, vamos lá. José, ele teria que perdoar os seus irmãos. Gente, era necessário liberar perdão. Né? Ele perdoa os seus irmãos, ele fala assim, agora vem o povo, ou seja, os seus irmãos, eles vieram e se instalou ali, né?
no Egito. Então. E no Egito, eles começaram a se multiplicar. Agora José vai morrer, agora a sua família também, porque morre de velhice, Jacó, todos os seus filhos, mas essa geração dá continuidade. Da continuidade, Faraó não sabe de onde que esse povo crescia. Porque crescia mais que o povo dele. E uma coisa muito importante, no meio de muita aflição, Deus dá escape. Uma coisa, Faraó é levantado, né? Um novo faraó é levantado naquela época. E esse faraó começa a afligir já o povo de Israel. Como Deus tinha falado para Abraão. Né? Exatamente isso. Então, no meio dessa aflição toda, porque o povo crescia, porque o povo se multiplicava, porque o povo já não dava mais, e eles estavam com medo desse povo tomar o lugar e se rebeliar, eles começam a ser afligidos. Pois é, gente. Daí, como se não bastasse, Faraó faz um decreto para que todo bebê hebreu, menino, abaixo morresse. de 2 anos, né? Recém-nascido, até 2 anos, morresse, para que o povo parasse de se multiplicar. E é incrível, né? Porque quando há uma promessa de Deus, isso não para. É verdade, gente. Olha uma coisa aqui para falar para vocês. A promessa de Deus liberada sobre a vida de vocês vai dar crescimento e vai incomodar Faraó. E olha uma coisa que eu aprendo com isso. No meio da guerra, no meio da aflição, no meio da tribulação, Deus dá um escape. Deus dá uma saída. Quem foi a saída? Moisés. Moisés. Então Deus ele levanta Moisés. Joquebede esconde o menino, porque nasceu um menino. E aí o pensamento de Joquebede, poxa... Agora o filho de Joquebede com Arão, ele precisa ser escondido, né? Precisa, gente. Porque se não escondesse este menino, ele morreria. É necessário. Olha uma coisa que eu aprendo aí também. No meio disso tudo, passa-se um tempo, não dá mais para esconder esse menino. Aí o que Joquebede fala? Não dá mais para esconder. Colocou o menino num cestinho, gente. E colocou nas águas, no rio. Rio Nilo. E ele vai descendo o rio, né? Devagar. E do outro lado, quem está? A filha de Faraó, gente, olha só. Não, a gente pensa assim, poxa, agora morreu. Agora já era porque foi parar na mão do inimigo. Só que não foi assim. Não foi assim. Deus fez com que Moisés crescesse no palácio, vestisse do palácio, comesse do palácio e aprendesse o ofício do palácio. Moisés, ele foi arquiteto. Olha, vocês já pararam pra pensar nisso? Que era necessário que ele aprendesse esse ofício, porque quando fosse lá na frente, eles teriam que fazer um tabernáculo no deserto. É exatamente isso. Aí o que acontece? No meio disso tudo, ele é levantado, né? Foi. Existe um certo homem que começa a bater num daqueles escravos que era agora o povo de Israel. Uhum. Não é isso? Pois é. Aí Moisés se revoltou, matou o egípcio, teve que fugir pra onde? Pro deserto. Ah, nossa escola. Sério, a gente aprende muito no deserto, porque é só nós e Deus. Sempre vai ser assim. Exatamente. No deserto, a gente aprende. Mas se a gente não souber viver no deserto, a gente morre. O deserto serve para ensinar. Ele serve para ensinar, Sim. com certeza. Mas o deserto também mata. É verdade. Ah, mas como assim o deserto mata? Você está dizendo que por causa das aflições eu posso morrer no deserto, eu posso ficar no deserto? Exatamente. Exatamente isso. Com o povo de Israel foi assim, gente. Por que isso acontece? No deserto, no lugar onde eles estavam, houve muita murmuração. E o que Deus quer é obediência. Obediência. É muito interessante a gente pensar, né? Porque Moisés, ele chega até o palácio, uma criança ainda, Miriam, né? Deus usou a vida de Miriam para que acompanhasse o cestinho.
A filha de Faraó dá o nome pra Moisés, fala porque é tirado das águas. Olha que coisa mais linda. Moisés mata um egípcio depois dele ter sido criado no palácio, só que, olha só. Tudo plano de Deus. Tudo plano de Deus. Moisés era diferente, ele tinha um coração diferente. Porque por mais que ele, no pensamento dele, ele fosse egípcio, ele era hebreu no coração, gente. Ele era um servo de Deus no coração dele. Na mente ele poderia ser um egípcio, mas Moisés tinha um coração que agradava a Deus. E o que acontece? Moisés, ele era um homem reto, né? Moisés era um homem reto, um homem que não tinha corrupção dentro dele. E Deus, ele procura homens assim, que esteja reto, que seja reto na presença dele, que seja sincero. Pessoas que estejam disponíveis. Exatamente. E o que eu quero trazer para vocês nesse dia é que nós venhamos entender o processo. Né? Olha o que acontece. Moisés é visitado por Deus. Deus fala com ele no meio de uma sarça, enquanto ele estava o quê? Pastoreando ovelhas. Deus fala assim, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe o que eu entendo com isso também? É que para quando nós formos chegar na presença de Deus, nós não trazermos aquilo que é corrompido dentro de nós, mas deixarmos fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor e entrarmos na presença de Deus, porque isso Deus limpa de nós. Depois de Moisés ter passado pelo deserto, ele vai para Midian, né? E no Monte Horebe, Deus fala com ele. Só que quando Deus chama Moisés, isso é assunto para outro vídeo, dando spoiler. Mas quando Deus chama Moisés, parece que Moisés não quer ir. Exatamente. Porque ele fala, não, Senhor, eu sou isso. Ah, não, Senhor, eu sou aquilo. Ah, Senhor, mas isso. Eu não sei falar, eu não sei como agir, eu sou duras palavras, eu não tenho como chegar nesse povo. Aí Deus vai levantar quem? Arão, pra ficar junto com Moisés, porque não tem como você fugir, tá? Só pra avisar aqui. Uma coisa que eu aprendi também com isso, sabia? Deus, ele coloca pessoas para estar junto com você, para que você não caia, mas que você persista. Passado tudo isso, depois de Deus ter levantado Arão, lá vai os dois pro Egito, né? Passar o deserto novamente, indo pro Egito, ser libertador, e o povo pensando, agora vamos. Ai, não foi. Mas não foram. E Faraó, cada vez mais, endurecendo o seu coração, né? Cada vez mais. Até mesmo porque o próprio Deus estava endurecendo o coração dele. E no meio disso tudo, chega a última praga, que é a morte dos primogênitos. Faraó fala assim, agora chega, não quero mais saber, vai embora, leva esse povo pra lá. Vai embora. Aí chega e Deus novamente endurece o coração de Faraó. Aí cadê Faraózinho? Tá lá perseguindo o povinho, né, de Israel. Aí a indagação do povo de Israel é, Moisés, você trouxe a gente nesse deserto aqui pra morrer? Por quê? Porque depois de vir 9 pragas, veio a 10ª que libertou o povo, né? Mas o problema é que depois que o povo saiu, ficou de frente com o mar. Nisso, gente, aí sim. Aí Moisés olha pra Deus e fala assim, Senhor, olha isso aqui, Senhor. Pois é, eu acredito que o pensamento de Moisés estava assim mesmo. Olha esse povo. O que eu posso fazer agora? Aí Deus vai lá e fala, Moisés, por que clamas a mim? Estende o teu cajado sobre as águas. Fere as águas. Moisés, ele fere as águas. Foi algo surpreendente. Uma parede. Olha o que Deus tinha feito. Uma parede, de um lado, outra de outro. E o povo passa enxuto. Já parou pra pensar que Deus tinha feito isso também para o povo não pensar que Deus só tinha feito isso protegendo eles no Egito? E outra, ó. Israel indo embora. E quem atrás? Faraó. O Egito. Os egípcios, os soldados egípcios indo atrás. Mas, novamente, Moisés, ele levanta o seu cajado. Pois é, gente. E as águas se fecham, engolindo todos eles. Gente, uma coisa assim que a gente quer falar pra vocês é que o que Deus promete, Deus cumpre. Independente do processo que vocês estejam passando, se Faraó tá vindo atrás, clama a Deus que ele vai abrir o mar para você passar. Exatamente. Passando tudo isso, o povo vai pro deserto. Miriam vai cantar, né, lá do outro lado, porque falou assim, estamos livres desse povo. Pois mas, gente. Houve a murmuração do povo. E é exatamente isso, pessoal. O povo foi
chegou na Terra Prometida, quais chegaram na Terra Prometida? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Esses foram os dois que chegaram, porque não houve murmuração. Ou seja, todo aquele povo que murmurou, morreu. No deserto. É exatamente isso que eu estava falando há um tempo atrás, não é isso? Nossa, Que gente. existem pessoas que passam pelo deserto em uma majestade terrível. Mas existem no deserto aqueles que murmuram, aqueles que falam não vou conseguir, aqueles que deixam tudo pra trás. Não vou fazer. Porque tá tudo a mesma coisa. Porque, gente, esperar o tempo de Deus é uma virtude. É exatamente isso que faz nós morrermos no deserto. Olha, uma coisa que eu queria falar aqui, meu amor. Sabe por que você tá esperando tanto tempo? É porque Deus, ele tá preparando você pra receber aquilo que ele tem pra você. Porque o que ele tem pra você é grande. Você não pode receber de qualquer maneira. Então Deus, ele prepara você, ele abre as portas do seu caminho. Passando o tempo, o povo de Israel chega na Terra Prometida, lá eles comem, eles bebem e festejam e a alegria. Desfrutam. Sim. E o que nós vamos trazer no próximo vídeo, né? O como ficar firme diante da promessa que recebemos. Gente, mais ou sim. menos assim. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E se vocês quiserem, nos sigam em todas as redes sociais, por favor, porque nós estaremos interagindo. Ativa o sininho, tá bom? Ativa Isso! O sininho, que para você receber novas notificações aí sobre nossos vídeos. E vai nos seguindo aí, vai compartilhando para o tanto de pessoas que vocês puderem. Gente, deixa Deus usar vocês, entendeu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meus lindos. Tchau. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Pai do Senhor.